Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Terra Nova. Sejamos todos muito bem-vindos à presença do Senhor nesta noite. Que Deus possa nos abençoar, engrandecer, o seu nome seja o nosso objetivo e possamos a cada dia realmente louvar o Senhor com alegria nos nossos corações. Porque vinde benditos do Senhor adorar a esse Deus maravilhoso que realmente nos salvou. A palavra de Deus nos diz em Isaías 37, verso 16: O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Com certeza, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é grandioso e ele realmente merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus, mesmo que de forma virtual, mas, ó Deus, certos e que teu Espírito permeie os nossos corações em atitude de devoção, oração e ações de graças, ó Pai, pelas tuas misericórdias para conosco. Muito obrigado porque tu criaste os céus, a terra e és soberano sobre todo o universo, soberano sobre as nossas vidas, portanto nós reconhecemos a tua grandeza e te suplicamos, Senhor, as tuas bênçãos para esse momento de culto. Sê propício com cada um de nós e que possamos glorificar o teu nome, adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, a tua augusta pessoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa adoração ao Senhor, entoemos o hino de número 7 dos nossos hinários, Glória à Trindade. Que o nosso Deus Criador seja enaltecido com os nossos louvores. A ti, meu Criador dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração que a voz e o coração te vem bondoso, Pai, aqui prestar. A ti, Emanuel, por teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Confiar em Deus faz bem à alma. Confiar em Deus é algo que transcende as circunstâncias da vida. Confiar em Deus, especialmente quando Ele nos livra de alguma dificuldade, com certeza glorifica o nome de Deus e traz bem-aventurança ao nosso coração. Sejamos conduzidos nesse momento numa leitura da Palavra de Deus no Salmo 91, de 1 a 8, pelo nosso querido irmão diácono José Primo. Salmos 91, de 1 a 8. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é para ver
e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Em espírito de contrição, entoemos o hino 202 dos nossos inários, palavras preciosas, palavras de vida e de descanso em Deus. As palavras de Jesus, eterno Rei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei, eu não desprezarei, eu não desprezarei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei, é suave a minha lei, é suave a minha lei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. A porta sou por mim, entrai, descanso vos darei, descanso vos darei, descanso vos darei. A porta sou por mim, entrai, descanso vos darei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Por vós o mundo já venci, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós o mundo já venci, por vós a vida dei. Sejamos conduzidos numa oração representativa de contrição e confissão de pecados pelo nosso querido diácono José Prim. Bondoso Deus, entramos na Tua presença, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, nós nos entregamos, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, diante de Ti. São tantos os problemas, ó Deus, que ocorrem no nosso dia a dia. São tantas as petições, mas nesse momento, ó Deus, nós te suplicamos, te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, ó Deus, que são tantas diante de Ti. Por isso, ó Deus, é que nós nos achegamos ao Senhor, nos rendemos aos Teus pés, ó Pai,
e pedimos perdão, Pai. Porque precisamos, ó Deus, do Teu perdão. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, precisamos que o Senhor nos abençoe, Pai. Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa, ó Pai. E o pecado, Deus, já está em nós. Mas sabemos, ó Deus, que em Jesus somos mais que os vencedores, ó Pai. Porque pecamos, ó Deus, com palavras, pecamos por ação, pecamos, ó Deus, por diversas maneiras, ó Pai. Mas temos, ó Deus, Jesus Cristo como nosso advogado para nos interceder junto ao Pai. E nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos. Nesse momento, ó Pai, nós estamos cientes que por mais que erramos, sabemos que nós temos um advogado que é o Senhor. E por isso é que somos gratos, por isso que nós te adoramos, ó Pai. Por isso que te servimos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, meu Deus, pelas tuas bênçãos, meu Pai. Nesse momento, ó Deus, também nós te pedimos, nós te intercedemos, Senhor, pelos enfermos, pelos nossos irmãos, ó Deus, domésticos da fé. Sabemos, ó Deus, que tem muitos irmãos, ó Deus, que estão passando por vários tipos de problemas, por vários tipos de enfermidade, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para curá-lo. Pessoas, ó Deus, que passam por problemas, ó Deus, de enfermidade da alma, que necessitam, ó Deus, de uma cura espiritual, e sabemos, ó Deus, que há poder no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha curar, ó Deus, essas pessoas, que o Senhor venha, ó Deus, dar um novo destino a essas pessoas, ó Pai. E que teu nome, ó Deus, através da vida dessas pessoas, possa ser glorificado mais e mais. Venha estar, ó Deus, com cada um dos nossos irmãos, porque, meu Deus, já faz muito tempo que estamos, ó Deus, separados fisicamente, sem ter pelo menos, ó Deus, um aperto de mão, um abraço, por causa, ó Deus, da situação, ó Deus, que o mundo se encontra. Mas sabemos, ó Deus, que mesmo assim, espiritualmente, ó Deus, nós estamos mais unidos, ó Pai. Precisamos, ó Deus, estar unidos. Precisamos, ó Deus, um interceder pelo outro. E sabemos, ó Deus, que em Cristo nós vamos vencer. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha, ó Deus, acalmar os nossos corações. Que o Senhor venha aumentar, Senhor, a nossa fé mais e mais. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, a igreja de Terra Nova. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, a liderança da igreja, Deus, mais e mais. Fique conosco, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia, em o nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor Deus. E é no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oramos. Amém. Com alegria e entusiasmo nos nossos corações, louvemos ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez. Leitura bíblica, Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Maravilha
Nos preparando para a mensagem, a palavra de Deus aplicada aos nossos corações, sejamos conduzidos numa oração de intercessão pelo nosso irmão Diácono Davidson. Oremos. Santo Deus e amado Pai, a Tua igreja te louva, que o Senhor é o único Senhor que merece todo louvor, toda glória e toda adoração. Que o Senhor venha aceitar no seu trono de graça, Senhor, e que Ele chegue a Ti de forma suave e agradável. Te pedimos nesse momento que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, através da exposição da Tua palavra, Senhor, feita pelo reverendo Rogério. Que o Senhor ilumine, que o Senhor use a vida dele, Senhor, para que a Sua palavra possa dia a dia transformar os nossos corações. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso e misericordioso. Nós fazemos essa oração nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, então, nosso culto no ar, depois de um momento de adoração, de contrição, de louvor. Agora vamos nos edificar na palavra de Deus. O tema proposto para hoje, a escatologia. A escatologia segundo a palavra de Jesus mesmo, naquilo que se refere à vinda do reino de Deus. Uma palavra bem direcionada, porque é o próprio Senhor Jesus quem fala, assim como no Apocalipse. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos. Não foi apenas uma preocupação daqueles judeus que estavam ali no entorno de Jesus, como registrado no texto de hoje, que vamos abordar em Lucas capítulo 17, versículos 20 em diante. Ali temos o contexto dos fariseus dirigindo esta pergunta a Jesus, mas também há um momento em Atos capítulo 1, que os discípulos ali, após Jesus ressurreto, também é questionado a respeito do reino de Deus. Os discípulos dizem: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então a pergunta é de uma mesma conotação e ela vem já acompanhada de uma esperança desde o Antigo Testamento. No livro de Daniel e outras expressões do Antigo Testamento também aponta ali um escatom, né? A doutrina das últimas coisas, o dia em que Deus julgará o mundo com justiça. Então, Lucas 17, versículos 20 ao 37, com o tema escatologia, a segunda vinda de Jesus, o Rei. Aspectos pedagógicos. Pedagógicos porque a forma como Jesus nos ensina a respeito de tão importante tema. Vamos fazer a leitura deste texto, do 20 ao 37, mas eu vou fazê-lo já devidamente dividido dentro dos 3 tópicos propostos. Assim a gente faz uma leitura só e ganha um pouco de tempo neste espaço que é bastante diminuto para uma reflexão tão ampla como deveria ser. Vamos então aos versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Estes 2 versículos em primeiro plano. Então notemos, os fariseus interrogam a Jesus a respeito da chegada do reino de Deus. E Jesus não repele a questão. Jesus não diz, por exemplo, como nos dias de hoje, que o dia do juízo não existe, que era uma esperança errada, que os profetas haviam anunciado um tempo do juízo, mas que a sociedade, a população, o povo hebreu não havia compreendido muito bem. Nada disto. Jesus não refutou a preocupação dos fariseus. Pelo contrário, ele responde, ele legitima a questão e ele dá então um tom bastante sério à questão e por isto é que tem este aspecto pedagógico. Um aspecto que nos ensina, que nos prepara para aquele dia. E digo mais, nos dias de hoje é muito comum as pessoas dizerem: o mundo acaba para quem morre, porque o mundo vai estar sempre aí, como que se a responsabilidade do fim do mundo fosse do homem, de se autodestruir mediante uma explosão atômica ou qualquer outra coisa do gênero.
Jesus Cristo, ele aponta sim a existência deste dia, o dia determinado pelo Pai, quando ele então virá segunda vez. E quando vir segunda vez, é o fim desta história humana que até aqui nós conhecemos como história da humanidade. Então, em primeiro lugar, Jesus então está legitimando a chegada do reino como sendo o ponto final da história da humanidade. Então este é o primeiro aspecto que o crente deve guardar no seu coração. O dia do juízo é um dia acertado por Deus. O homem prestará conta de si diante de Deus naquele grande dia. Todos os filhos de Adão, e desde Adão até o último que haverá de nascer, todos comparecerão diante de Deus para prestar contas de si mesmo a Deus. É por isto que o homem é responsável por sua vida diante de Deus. E por isto mesmo é que nós temos um Redentor, um Salvador, porque homem algum poderá comparecer diante de Deus como inocente, mas ele poderá ser justificado mediante a fé em Jesus. Mas voltemos então aqui para a resposta de Jesus. Então, Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem na magnitude de um reino. Porque quando Jesus iniciou os seus milagres, ele já havia feito o paralelo entre aquilo que realizava e a chegada do reino de Deus. Quando Jesus assim diz: se o que eu faço entre vós é pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Então, a própria vinda de Cristo, com a manifestação do Espírito Santo no seu ministério, já marca a chegada do reino de Deus. Porém, não veio com visível aparência. Ele nasceu, como nós bem sabemos, num lugar humilde, num estábulo. Sua infância foi marcada por uma vida simples, por uma vida tranquila, longe dos palácios, embora fosse ele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus conosco. O reino de Deus não vem com visível aparência. E esta é uma marca até hoje, desde sua inauguração, desde quando Jesus estabeleceu o reino de Deus com sua chegada e com o início de seu ministério terreno, este reino aí está, e a igreja é parte integrante deste reino. Então, ele não somente diz isto no verso 20, mas também diz: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não vem com visível aparência, mas ele vem com substancialidade. Ele vem com concretude. A concretude do reino de Deus é a igreja. É o corpo místico de Cristo. Corpo místico porque, embora eu seja eu mesmo e você seja você mesmo, Deus preservou sua identidade e a minha identidade, e contudo, fazemos parte do corpo de Cristo. É isto que significa ser um corpo místico de Cristo. Somos nós, guardados em nossas identidades, mas também somos o corpo de Cristo Jesus, manifestando assim o reino de Deus sobre a terra. Porém, não com visível aparência. Que aparência? Uma aparência reluzente, grandiosa, esplêndida. Não é assim. Aprove a Deus que o seu Espírito Santo habitasse em vasos de barro, como eu, como você. O reino de Deus não vem com visível aparência. É um aspecto pedagógico importante. Por que é um aspecto pedagógico importante? Porque, embora a igreja, por vezes, até pareceu morta, porque tamanha era a perversidade da humanidade, mas ela não estava morta. Deus preservou sempre para si um povo que lhe fosse chegado. Não somente nos dias de Elias, quando ele também pensou estar sozinho. E Deus ali havia reservado 7.000 profetas que não haviam dobrado seus joelhos a Baal, nem o beijado. 7.000 no sentido simbólico. Deus estaria dizendo a Elias: eu tenho muitos que não se dobraram a Baal e nem o beijaram. E da mesma sorte, nos séculos 1º, 2º, 3º e até agora ao 21, Deus sempre manteve uma igreja, um povo que lhe fosse seu chegado.
é o reino de Deus, embora não com visível aparência. Não é um reino de Deus estabelecido em Jerusalém, como querem alguns, mas é um reino de Deus que está dentro de cada um que se faz cristão e obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se estende pelos 4 cantos deste mundo. É assim então que fugimos do aparente reino e vivemos um reino real, fazemos parte dele. O segundo aspecto que nós vamos denotar aqui está nos versículos 22 ao 24. Mas antes, vamos aqui fechar o ponto primeiro. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nesse sentido, o reino de Deus já é chegado a nós, mediante a igreja, enquanto corpo de Cristo Jesus. Então discorremos bem a respeito deste primeiro ponto. E o segundo ponto, os versos 22 ao 24, que diz: há um tempo a se cumprir, e nesse tempo surgirão falsos cristos, até a vinda grandiosa de Cristo. Os versos 22 ao 24, então, o que nos ensina Jesus? Ele diz: a seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma à outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. No seu dia o Filho do Homem. Há um dia determinado por Deus. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 17, que Deus destinou um dia em que os homens serão julgados mediante um homem que ele acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E a este, a quem Paulo menciona, sem citar o nome naquele momento, é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus determinou um dia em que haverá de julgar o mundo com justiça. E aqui Jesus fala deste dia. E no espaço entre o dia da sua ascensão e o dia do seu retorno, da sua segunda vinda, embora ele não pise nesta terra, mas ele virá e nós iremos ao seu encontro nos céus, mas este dia está determinado. E enquanto ele não vem, este momento em que nós vivemos, surgem então os falsos profetas, aqueles que se dizem, por vezes até mesmo, encarnação do Espírito Santo, falsos cristos. Ou como João vai dizer, os anticristos, que já estavam lá no primeiro século, causando grandes desvios para a igreja. Mas eles se repetem. As edições vão se renovando em novas modalidades de anticristos. E hoje nós temos aí a questão do mundo globalizado e que às vezes até mesmo as pessoas confundem, achando que o www seja o 666, por exemplo. Então tem que ter assim uma mente muito fértil e imaginativa para estas coisas, mas é perca de tempo. Temos que nos ater com o que Jesus está dizendo. E ele está dizendo que alguns se levantarão dizendo ser o Cristo. E na história da igreja, até aqui no século XXI, não foram poucos os que se levantaram dizendo-se grande vulto, dizendo-se Jesus Cristo, afirmando eles próprios serem Jesus Cristo. O último que eu conheci virtualmente, lógico, o reverendo Moon, da Seita da Unificação, um coreano. Ele dizia-se encarnação do Espírito Santo e afirmava mais, que Jesus Cristo havia falhado porque não havia se casado e não havia deixado filhos. Então veja como que realmente são muitos os falsos cristos e seitas poderosas se arvoram sobre a terra ensinando doutrinas erradas acerca da segunda vinda de Cristo. Voltemos a Jesus. O que Jesus está nos alertando é o que de fato nós podemos constatar com um pouquinho de cuidado, que tudo aquilo que Jesus ensinou a aqueles discípulos naquele momento foi se confirmando
e é confirmado isto até hoje. Basta nós termos um olhar atento e nós vamos desmascarar estes que se dizem cristos ou que se dizem apóstolos não sendo. Então, verdadeiramente, há um tempo a se cumprir e nesse tempo surgirão falsos cristos até a vinda grandiosa do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá naquele dia como grande juiz também. Então, fiquemos com a palavra de Jesus. Não nos deixemos levar por obras grandiosas dos homens, porque até Satanás também pode fazer grandes sinais, prodígios de mentira, e ele próprio pode se tornar até mesmo um anjo de luz. Cuidado, então, devemos ter toda a cautela e guardar no coração o que Jesus já nos ensina em sua palavra. Por fim, um texto um pouco mais delongado, mas não menos importante, porque Jesus vai pontuando com questões das manifestações. E assim diz então Jesus nos versos 25 ao 37. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Até que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Notemos então esta última divisão, que por demais longa que seja, ela realmente se reveste de importância dada a advertência final que Jesus nos traz. Então, o padecimento e a rejeição de Jesus até o momento de sua segunda vinda. Destaque o versículo 33. Como disse, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Este é o versículo 33, que aponta também para o que o próprio Senhor Jesus havia dito em João 6,57. Ali, Jesus, ao ensinar a respeito da importância dele nos alimentarmos, em João 6,57, Jesus irá dizer: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E sabe qual foi a palavra dos discípulos após este discurso de Jesus ali em João? Eles disseram: dura é esta palavra, quem o pode suportar? Duro é este discurso, quem o pode suportar? Então veja que a palavra de Jesus realmente ela é de nos envolver num pleno comprometimento por viver para Jesus. Quando ele expressa no versículo em que ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ora, por que ele está lembrando o fator da mulher de Ló ter olhado para trás no verso 32? Porque ao olhar para trás e desobedecendo a ordem, ela se converteu numa estátua de sal. Teve ali sua morte instantânea. E aqueles que vinham então, logo em seguida, viu que ela se converteu numa estátua de sal. Mas também tiveram de passar por ela sem olhar para trás. Mas viram ali a ira de Deus se manifestando de uma forma muito severa contra aquela mulher que desobedeceu. E agora Jesus, de igual forma, nos ordena: ande com Cristo, ande comigo, e naquele dia não olhe para trás. Não queira buscar aquilo que está em construção naquele dado momento da sua vida.
mas olhe para Jesus. É Ele o motivo da nossa existência e é Ele a razão da nossa salvação. Então, o texto realmente ele é bastante instrutivo. O verso 37, que trata-se de um ditado popular da época, de muito difícil tradução para a nossa compreensão, quando Jesus diz, quando os discípulos perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Veja que é uma expressão não muito comum, não temos como querer entender um adágio popular, um dito popular que não é pertencente à nossa cultura. Mas é como que, dizendo no capítulo de Mateus 25, eu até pontuei para vocês para que ficasse mais clara esta ideia que Jesus está nos ensinar. Então, Mateus 25, 13, que é um paralelo que eu coloco aí, diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então veja que Jesus aqui, ele está sim lançando luz a uma pergunta que é feita dentro de um mesmo contexto, mas ali Lucas nos relata este ditado popular, embora em Mateus ele é mais claro. Ou seja, esta interpretação bíblica, ela não nos engana. Por quê? É a Bíblia respondendo a própria Bíblia com um texto mais claro. A pergunta dos discípulos tinha sido, onde será isso, Senhor? E lá Jesus adverte, vós não sabeis nem o dia, nem a hora. Portanto, vigiai. Então, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então não é se importar muito com onde será, mas quando. E não sabemos quando. O que nos cabe? Vigiar, estar atentos, viver cada dia como quem vive por Jesus. É assim então que nós guardamos no coração as palavras de Cristo, porque o que ele disse, realmente, quando fazemos a leitura do verso 25 até o 37, ele primeiro foi sim rejeitado por aquela geração e continua sendo rejeitado até hoje. Basta olhar para a população mundial. É muito mais fácil encher um estádio de futebol com uma festa qualquer, com um show qualquer, de uma banda de rock qualquer, do que numa cruzada evangelística de promoção do reino de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então veja que ainda Jesus é o homem mais rejeitado, quiçá também o mais odiado. Então, pensemos e guardemos no coração que, de fato, o que Jesus falou realmente se cumpre, vem se cumprindo. E a semelhança dos dias de Noé, dos dias de Ló, para os dias de hoje. Por quê? As preocupações humanas são sempre as mesmas. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, vendiam. Ou seja, é a vida como ela é. A única diferença é que na modernidade nós temos ferramentas modernas, mas as preocupações são as mesmas. Tanto para a corrupção, quanto para a vida de santidade. Os elementos são os mesmos. Que Deus nos abençoe e guardemos firme esperança na vinda de Cristo, cuja pandemia em que estamos vivendo pode suscitar alguma especulação a respeito, mas o que Jesus nos ensina vai para muito além das guerras, das pestes e das mortes, ainda que em massa, porque a nossa esperança é o cumprimento das Escrituras Sagradas, e ela está se cumprindo dia a dia. Guardemos, pois, no coração o que Jesus tem nos ensinado. Amém. Para os céus Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia
chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oremos. Pai amado, nós agradecemos porque vivemos a esperança tal como Jesus a ensinou. Haverá um dia em que o Senhor Jesus há de se manifestar, tal como Ele nos ensina em sua palavra. Ele virá do céu, e a sua vinda não será para alguns, nem será em secreto, mas será de tal forma que todo olho verá. E segundo a instrução do Senhor Jesus, naquele dia haverá sim, ó Deus, de o Senhor manifestar as suas santas miríades em sua companhia, e o Senhor há, ó Deus, de resgatar o teu povo, a tua igreja, que tem militado o bom combate da fé. Guarda-nos, ó Deus, preserva-nos nesta fé singela, porém verdadeira e poderosa, para salvar tanto a nós quanto aos nossos ouvintes. Tenha misericórdia, ó Deus, da tua igreja, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença, livra-nos, ó Deus, da mortandade que se propaga e dá-nos um coração crente diante de ti. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da tua palavra, e que sejamos capazes, ó Deus, de evangelizar de forma eficaz, de forma perseverante e com amor, ó Deus, pelas almas perdidas. Ajuda, ó Deus, também aqueles que estão enfermos, ministrando a tua graça, ministrando, ó Deus, a tua cura, especialmente para com aqueles que se encontram acamados, em recuperação de suas cirurgias. Ó Deus, tenha misericórdia, aplacando e amainando a dor e fazendo com que os remédios ministrados venham surtir o efeito desejado. Conduze-nos, ó Deus, na tua paz e no teu grande amor. Em nome de Jesus clamamos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor,